Existe dor relacionada? Conheço 3 mulheres que sempre tiveram dores nas pernas e desenvolveram câncer de intestino após alguns anos. Achei não sei se... A pergunta, então, vou repetir aqui pro pessoal. Então, é dor relacionada, né? Uhum. Ela falou que tem, se existe essas dores relacionadas, essas coincidências das pessoas que têm. Ela falou que conhece 3 casos de pessoas que tinham problema de intestino. Não, tiveram dores nas Dores pernas. nas pernas, acabaram desenvolvendo câncer de intestino. Essa relação, não sei se... E são algumas perguntas também do Instagram, tá? Tá. Tem algumas dores que elas podem nos dizer alguma coisa. Por exemplo, dor nas pernas, na perna como um todo. Ela está muito associada com vascularização, com circulação. Então, aquela mulher que fica com a perna muito inchada, isso cansa muito, então isso pode ter alguma influência e, por exemplo, desenvolver com o tempo alguma outra doença relacionada a tudo isso. Existe uma medicina que ela tem esse olhar um pouco mais integrativo, que ela olha um pouco para esses aspectos da dor sendo causada como algo mais emocional em si, no sentido, se você teve, por exemplo, a perda de um filho, talvez você desenvolva algo na mama, porque a mama é essa relação da mulher com o filho e tudo mais. Mas não é a minha linha de trabalho, então eu não consigo responder tão bem. Talvez alguém que tenha essa visão, essa abordagem, encontre alguma relação, por exemplo, com isso, das dores nas pernas, intestino e tudo mais, mas eu não me arriscaria aqui. Mas é da sua área, sapato alto, falou de dor nas pernas aqui, salto alto, é bom pra coluna, faz bem, ajeita, deixa você, detona de vez. Olha, que sapato que é bom usar se fosse o ideal? Tá. Eu sei que é difícil viver o ideal, mas se fosse o ideal, o que é o ideal em matéria de sapato? Beleza. Eu vou falar assim, que salto alto, ele muitas vezes não deixa nem a mulher elegante. Porque tem umas que não conseguem andar tão bem com salto alto e aí fica uma caminhada mais esquisita do que bonita, né? Então a gente precisa tomar super cuidado com isso. O salto alto, ele muda totalmente a nossa posição do pé. E, consequentemente, toda a nossa carga, os lugares que a gente coloca força, os lugares que estão com peso no nosso corpo. Então, não é algo saudável para nenhuma das regiões, nem para pé, para joelho, quadril, coluna e tudo mais. Óbvio que se você quer usar o salto, tem como a gente treinar para você andar de uma forma correta, andar de uma forma melhor e ficar bem com o salto. E aí, isso tira muita sobrecarga e facilita tudo isso. Então, não é uma negação, não pode usar. Pode, desde que você consiga fazer aquilo. Mas, de preferência, não ficar horas ou usar todos os dias. Qual seria o cenário ideal, um sapato ideal? Sempre um sapato que tenha uma diferença entre o calcanhar e a ponta do pé. Então, aquele sapato que é muito reto, não é tão bom. E aí, assim, né? Óbvio, vamos sempre pensar nesse cenário. Se você vai ficar a maior parte do tempo sentada, não vai influenciar tanto. Se você passa a maior parte do tempo em pé, já vai pegar. Se você caminha por muito tempo, também. Então, tudo depende... O seu sapato, ele deve ser escolhido de acordo não só com a roupa, por exemplo, que você veste, mas com o que você vai fazer, né? Então, eu vou fazer uma viagem que eu vou caminhar muito. Então, opte por pegar um tênis para você colocar lá na sua mala de viagem. Eu vou trabalhar, mas eu passo a maior parte do tempo sentada. Então, ok, se você tiver com um salto, por exemplo. Tá? Mas vamos pensar nesse cenário de uma pessoa tendo que ficar muito tempo em pé ou caminhando. O ideal é um sapato que não tenha sola reta, então tem uma pequena diferença entre atrás e na frente, que é o típico tênis que a gente usa, né? O calcanhar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto do que o da frente. E esse tênis, ele não pode ser nem muito rígido e também nem muito flexível. Então, o ideal é que se você pegasse o sapato e tentasse dobrar, você tem uma certa resistência, mas você consegue dobrar. Não pode ser nem muito fácil e nem muito duro.